O Pix não importa, e nada disso que acabou de acontecer é sobre o Pix, e sim sobre um projeto muito maior do que ele e que ainda está em curso. Vamos lá! Certamente você já sabe que o Pix não vai ser taxado, e que o governo voltou atrás em relação ao monitoramento financeiro daqueles que movimentam mais de 5 mil, segundo a mídia e os defensores do governo, por conta da onda de fake news da extrema-direita e má comunicação do Lula. E segundo a direita, e parte da esquerda heterodoxa e não conformista, por conta de denúncias legítimas contra uma má ideia que ainda por cima foi mal comunicada. Agora, independente do lado em que você está nessa questão, uma coisa não muda. A movimentação em cima do Pix é só uma pecinha, muito mal colocada por sinal, de um projeto muito maior. E esse projeto, na minha opinião, tem como objetivo final o seu empobrecimento e a manutenção e expansão do privilégio de uma verdadeira casta de privilegiados parasitas formada por burocrato-financistas. E eu consigo provar. Eu não aguento mais esperar. Aquilo que tu me prometeu, nos prometeu. É uma pena, Lula, que nós estamos desistindo de você. Estou aqui no aeroporto esperando o nosso presidente. Não vou mais defender presidente. Mas eu me arrependi, nas próximas eu não volto mais no governo do Lula. Meu Deus, sangue de Jesus, viu? Será que nós aguenta 4 anos desse homem, do Lula? O pai Lula realmente caiu na boca do povão, só que de um jeito diferente do que ele estava esperando. Durante a campanha de 2022, a promessa era do amor, da inclusão e justiça social para os mais pobres. Mas em apenas 2 anos, até mesmo o vendedor de cachorro-quente na rua se mostra insatisfeito com a condução do governo. Não por acaso, a popularidade do presidente despencou, chegando a cerca de 50% de desaprovação, segundo as últimas pesquisas. O resultado é tão alarmante que o Lula, já em ritmo de campanha eleitoral para 2026, colocou até o seu marqueteiro para tocar a Secretaria de Comunicação, na tentativa de conter a revolta popular. Mas, na verdade, enquanto o governo insiste na narrativa da fake news, nesse caso aí das movimentações do Pix, a verdade é que essa foi só a gota d'água que entornou o caldo de uma série de indignações populares contra a política petista, vindas tanto da esquerda quanto da direita. Por exemplo, o governo fez um pente fino rigoroso no BPC, retirando ou suspendendo o benefício de milhares de idosos e pessoas debilitadas e em situação de miséria. Muitas famílias perderam a sua única renda estável, que ajudava, por exemplo, na sua alimentação, para sustentar o mínimo mesmo. E muitas vezes agora não conseguem nem mesmo comprar remédios, que eles precisam tomar para conseguir sobreviver. Nas novas regras, por exemplo, o miserável incapacitado pode ser pobre o quanto for, mas se ele recebeu uma graninha de ajuda qualquer de um familiar, por exemplo, ele seria cortado do auxílio. Nos últimos dias, o pai dos pobres aí também cortou um auxílio que famílias que tinham bebês com microcefalia estavam recebendo. Mães que dependiam desse complemento na renda para tratamentos e cuidados especiais simplesmente ficaram sem o suporte para os seus filhos, sob a justificativa da reavaliação dos critérios. Em outras palavras, para ajustar as contas, o Lula cortou um auxílio que o governo anterior tinha dado permanente para as mães que precisavam cuidar dos seus filhos. E como se não bastasse isso, o governo anterior também tinha cortado o ICMS do combustível, na época para aliviar um pouco no preço da gasolina. Mas é claro que o PT reverteu a desoneração. E o resultado, para variar, é que a gasolina ficou mais cara. E, como consequência, houve um aumento geral no preço dos alimentos e de diversos produtos no Brasil. Até porque as mercadorias aqui são majoritariamente transportadas pela via rodoviária. Não é como se o Lula estivesse ajudando muito a desenvolver a malha ferroviária também, né? Antes do Lula neoliberal, amigo dos banqueiros, atacar, também existia uma isenção para compras internacionais de até $50. Mas agora, o Lula não quer que nenhum pobre consiga comprar as suas brusinhas. E agora, itens que chegavam mais em conta para a classe média e para a classe mais baixa estão até 60% mais caro, o que afeta desde as roupas básicas e acessórios até eletrônicos, o que inviabiliza também, por exemplo, pequenos ganhos de revenda e até a compra de equipamentos que micro e pequenos empreendedores poderiam usar nos seus negócios aqui no Brasil. E beneficiando, evidentemente, aqueles grandes varejistas que vivem de importar e revender produto da China de maneira superfaturada. O que os petistas acusavam o Bolsonaro de querer fazer pro velho da van, eles fizeram pra Magalu. E tem mais, hein? Geladeiras, fogões e máquinas de lavar também voltaram a ter uma alíquota de IPI mais elevada.
o que encarece esses produtos que são evidentemente essenciais na vida doméstica. E com a inflação pressionada e juros altos, que figuram entre os mais caros do mundo, o brasileiro sente na carteira, e a cada dia que passa, o dólar também oscila para cima, encarecendo ainda mais insumos, combustíveis e produtos como esses que eu acabei de mencionar, para além dos produtos importados. Tem gente aí estimando que a moeda americana pode chegar até a R$7. Se somarmos tudo isso, o corte de benefícios, impostos e fiscalização financeira pesada, temos um verdadeiro ataque ao poder de compra e à dignidade do trabalhador brasileiro. Não é à toa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ganhou o apelido irônico de taxa humana e chegou a aparecer até em um meme projetado num telão na Times Square. Mas não se preocupe, porque tem muita gente que está adorando o Brasil do Lula. Enquanto os mais humildes sofrem para conseguir comprar uma dúzia de ovos, os grandes amigos do Taxa Humana e do Galípolo, presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, estão registrando lucro recorde atrás de lucro recorde. E para entender a dimensão desse problema e a agenda do empobrecimento programado do Lula, vale lembrar que ao mesmo tempo que o setor de varejo aprofundou a sua queda no fim do ano, quando deveria crescer por conta do Natal, metade dos endividados que se endividaram para fazer essas compras de Natal não tem como pagar suas compras agora no começo do ano. Junto disso, as marcas de azeite, por exemplo, por conta dos preços elevados, inventaram um produto de qualidade pior para chegar em um preço que o consumidor consiga pagar. É a sua alimentação piorando para bancar a festança dos bancos. E é óbvio que os tecnocratas e os funça também estão ganhando muito dinheiro e registrando salário recorde atrás de salário recorde. E não só eles. Na Embrapa, por exemplo, eles estão garantindo aos seus funcionários salários com benefícios que podem chegar até R$1 milhão. E só com licenças especiais, a empresa pública chegou a gastar R$78 milhões em 4 anos. E o Tribunal de Contas da União, que deveria fiscalizar tudo isso, também já pagou mais de 200 mil em diárias para um conselheiro estudar no Rio de Janeiro. E isso só para citar um dos inumeráveis exemplos. Mas não é só na tecnocracia do funcionalismo não. O executivo, o legislativo e o judiciário também participam da festa. Viagens do conselhão do Lula custaram 2,2 milhões aos cofres públicos em apenas 2 anos. Isso aí sem falar em gastos como Janja Palusa e a insistência do Lula em manter no sigilo o seu cartão de crédito. O que será que ele está escondendo, né? E o presidente da Câmara dos Deputados também adora usar o avião da Força Aérea Brasileira, inclusive para ir a Salvador e ao Rio de Janeiro durante o Carnaval. Isso sem contar casos como o dos irmãos Batista, os campeões nacionais, que compraram uma empresa falida pouco depois de terem tido algumas reuniões, uns bate-papos com o governo. E aí, depois dessa compra que sucedeu esses bate-papos, aconteceu que a empresa, depois de uma decisão governamental, se tornou mega relevante e lucrativa. E o prejuízo, é claro, foi transferido para a conta de energia do brasileiro. Agora, me diz aí, você, quer seja você de direita ou esquerda, é possível ver essas notícias, olhar para essa situação, para esse governo, e não se perguntar por que é que o Lula, para conter o tal do déficit fiscal, nunca corta do que beneficia os burocratas? Ou porque ele nunca escolhe desagradar seus amigos bilionários e os banqueiros da Faria Lima? Por que que o corte sempre tem que vir em cima do pobre? Pô, até quando rolou o drama do Tigrinho, que tá viciando cada vez mais brasileiros, tirando cada vez mais dinheiro do Brasil para paraísos fiscais, depauperando cada vez mais a nossa economia e destruindo famílias, colocando gente na miséria, na depressão, a opção do governo foi por criar uma lista de bets aprovadas e colocar uma taxinha para também arrecadar em cima da desgraça do povo. Novamente, beneficiando o aparato burocrático e meia dúzia de empresas escolhidas pelo governo, enquanto empobrece cada vez mais a população. População essa que não tem a mínima expectativa de crescimento e prosperidade. E prosperidade pelo trabalho, visto que no Brasil, a maior parte dos pequenos e micronegócios, que são os que mais empregam, costumam ir à falência nos seus primeiros anos de vida. É quase como se tivesse sendo propositalmente criada uma casta de altos burocratas iluminados que recebem a maior parte dos frutos do trabalho do povo brasileiro, que distribuem também parte desses frutos dentre alguns poucos amigos e empresários escolhidos que ajudam a manter o estado de coisas atual, e a ralé, que trabalha dia e noite, todos os dias, de domingo a domingo, para sustentar essa farra, mal consegue pagar suas contas e as compras do mercado. E por incrível que pareça,
Tem alguns liberais aí que até entendem a precariedade do mercado de trabalho brasileiro, os problemas gerados pela desindustrialização, pela falta de capacitação do trabalhador, que estão tendo a cara de pau de defender a fiscalização bancária e o aumento do controle do Estado em cima do cidadão. E sabe por quê? Para combater a informalidade, para financiar o estado de bem-estar social, porque o brasileiro não é capaz de se capacitar e trabalhar, ele precisa depender do Estado. Em bom português, eles estão defendendo que o Brasil vire um país onde até aquele Pix que você faz para ajudar a pagar o churrasco da família, ou aquela ajudinha que você dá para o filho que acabou de casar e está começando a vida agora, para ajudar aquele parente que está precisando, que se meteu numa dívida. Ele está defendendo que até isso seja monitorado para depois ser taxado. E por quê? Porque se o governo, que sistematicamente corta benefícios populares e favorece banqueiros e burocratas, arrecadar mais, a vida do brasileiro vai magicamente melhorar, na opinião desses iluminados liberais. É impressionante ver liberal tentando passar pano para as políticas econômicas do Taxa Humana, sendo que até comunistas históricos e bem radicais como Rui Costa Pimenta já disseram que as medidas econômicas do Haddad são um tiro no próprio pé e que, para bater no Lula, não é necessário criar fake news. E francamente, não é só o Rui do PCO não. Até o ICL, que é uma espécie de imprensa chapa branca que se especializou em passar pano para o governo, criticou algumas das medidas citadas. E muitos daqueles webcomunistas progressistas, como bem notou o nosso amigo Kim em alguns vídeos recentes, também estão sentando a lenha no regime do painho. Agora, se você aí é funcionário público, ou simplesmente acha que essas medidas do governo, por algum motivo ou outro, não vão te afetar, vale lembrar que com essas taxas e depauperação da economia, o custo de vida como um todo, para todo mundo, vai aumentar. Até porque não é só o informal que vai ter que pagar mais imposto. Esses informais, ambulantes, vão repassar o custo para os seus clientes. Todo mundo vai pagar e sofrer mais fiscalização. Ou seja, o Brasil é tão maluco que agora nós temos liberais que apoiam um Estado grande que tira benefícios dos mais pobres e um governo que se diz dos trabalhadores, mas faz manobras que sufocam o bolso da população e não toca no privilégio dos tecnocratas que mamam no Estado, e nem na mamata dos banqueiros. E se você acha que mais fiscalização pode ser boa de alguma maneira, talvez você tenha motivos para comemorar, apesar do governo ter voltado atrás no monitoramento do Pix. Vale lembrar que o Drex está vindo aí, e essa moeda do Banco Central, que não vai ser, pelo menos por enquanto, formalmente taxada nem monitorada, tem duas características muito bonitinhas, que é a rastreabilidade e a programabilidade. Que significa que, se o governo quiser e você tiver qualquer pendência fiscal, ele pode, tecnicamente, dentro das possibilidades desse software, que é o Drex, cortar completamente o seu acesso ao seu dinheiro. Também pode ser possível, dada a forma como o CBDCs, como o Drex funciona, bloquear os fundos, por exemplo, de quem compartilha fake news, de estabelecimentos que vão contra a moda politicamente correta da vez. Dada a forma como essas moedas funcionam, para estimular o consumo e aquecer artificialmente a economia, o governo poderia também, sei lá, programar uma espécie de prazo de validade no seu dinheiro se ele ficar por muito tempo parado. Enfim, as possibilidades de controle são inúmeras. É óbvio que não há, pelo menos por enquanto, em tramitação, nenhuma lei que aponte para isso. E não há nenhum material do Bacen, dentro do projeto do Drex, a respeito dessas coisas. Mas vindo desse governo, como você acha que uma tecnologia como essa vai ser usada? Vai ser só para modernizar e tornar mais seguro o sistema financeiro do Brasil, adotando as últimas tecnologias? Ou vai ser para exercer mais controle financeiro e arrecadar mais em cima da população? E é óbvio que essa digitalização aí faz parte da única coisa que consegue andar no governo Lula, para além dos cortes. Faz parte da famosa agenda Eco-Woke. Veja, enquanto o transporte público está cada vez pior, os ônibus cada vez mais cheios, quebrando, gente amontoada para todo lado, indo e voltando do trabalho, pegando 3 horas de transporte público, o governo dos trabalhadores, ao invés de expandir a frota de ônibus ou expandir o transporte público de alguma outra maneira, vai lá e compra um pacotão de ônibus elétricos, que muitas vezes funcionam pior que os ônibus que funcionavam com combustível, que já era mais ou menos sustentável.
Para além disso, são inúmeras as dificuldades colocadas em cima dos nossos agricultores. Tá cheio de ONG financiada pelo Estado americano, nos impedindo de produzir na nossa terra, em nome da sustentabilidade, enquanto o governo que financia a operação das ONGs planta em área de reserva. E o Drex e a digitalização e monitoramento da economia, evidentemente, faz parte desse jogo todo, porque sem a quantificação de todos os gastos da população, é impossível implementar o tal crédito de carbono que é catapultado pelo mercado financeiro. Eu vou deixar aqui esse vídeo de um dos executivos do Itaú que está trabalhando no projeto junto com o Banco Central, falando a respeito das maravilhosas possibilidades técnicas do projeto, se você não acredita em mim. Então, no futuro, você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa. Quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Mas, meu amigo, não tema. Se você acha que você, brasileiro, tá se ferrando sozinho, você não tá não. Na verdade, você está acompanhado de toda a civilização ocidental. Os europeus também estão sendo vítimas dessa agenda eco-woke neoliberal, que deixa o pobre cada vez mais pobre. Desde 2010, o governo da Inglaterra vem implementando cortes que somam mais de 30 bilhões de libras em benefícios sociais. Ao mesmo tempo que lá dentro do país aumentou muito a procura por bancos gratuitos de comida, o que mostra que as pessoas estão passando cada vez mais fome, indicando um grande empobrecimento da população. Na França, o governo endureceu as regras da Previdência e depois tentou cortar benefícios dos agricultores, o que fez com que eles, em protesto, levassem tratores à rua no passado. Na Alemanha, então, a tal da transição energética sustentável, mal feita, e o fechamento das usinas nucleares elevou absurdamente o preço da energia, comprometendo a competitividade da indústria alemã, fazendo com que a popularidade do governo Scholz descesse redondo. Isso sem falar nos agricultores holandeses, né? Que poderiam até mesmo ter tido as suas terras confiscadas pelo governo, deixando a população holandesa em risco de não ter carne para comer, em nome da sustentabilidade. Curiosamente, os governos mais alinhados a essa agenda são muito próximos do Lula. O BIS, Banco Internacional de Compensações, do qual nosso Bacen oficialmente toma recomendações, também promovem esse mesmo tipo de agenda. Será que essas medidas de digitalização e controle da economia são uma iniciativa espontânea ou é só o Brasil se adequando aos programas da comunidade internacional? E é óbvio que lá fora, o padrão que a gente viu aqui dentro se repete. Enquanto a população sofre, os burocratas fazem a manutenção dos seus privilégios e os grandes fundos de investimento e bilionários que muitas vezes promovem as agendas implementadas pelos governos concentram cada vez mais renda e propriedade. Você aí tem que parar de comer carne, enquanto eles compram fazenda e gado. Seu dinheiro tem que ser monitorado e digitalizado. E eles se escondem em paraísos fiscais, em offshores e compram ouro para se proteger. Você tem que diminuir o consumo e poupar o seu gasto energético e emissão de carbono. Ou compensar gastando mais dinheiro para comprar os tais créditos de carbono. E eles, bom, eles emitem o crédito que você está comprando. É taxa e corte de benefício e consumo para você. E lucro para eles. Como diz o Fórum Econômico Mundial, você não terá nada e será feliz. O que eles esquecem de dizer é que eles terão tudo, alugarão o que eles têm para você e, obviamente, vão definir cientificamente o que é felicidade. Para garantir que você esteja realmente feliz, é claro. E ai de quem discordar da definição do establishment científico. Tá vendo só como é que o monitoramento do Pix era só a pontinha do iceberg? E olha, nesse vídeo aqui, eu dei um panorama geral e mal comecei a descer. E acredite em mim, meu amigo, enquanto o pai Lula estiver no poder, a única coisa que a gente vai ter é isso. É corte de benefício e lucro para banco. É dificuldade para o pequeno e microempreendedor e benefício para os grandes conglomerados de sempre. É um projeto de empobrecimento do povo e dependência no Estado. E de dependência do Estado ao sistema financeiro, que sustenta todas as mordomias, que garantem o conforto dos burocratas, que vendem o povo, que deveriam servir e governar com justiça, ao sistema financeiro que os compra. Agora, se você quer entender melhor como esse sistema funciona, começando pela digitalização da economia, para poder cobrar com mais propriedade os seus representantes, assiste esse vídeo que está aqui na tela aparecendo do meu lado, enquanto aguarda as explicações mais aprofundadas que nós vamos postando no canal ao decorrer dos meses. Muito obrigado!